Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções, no vídeo em que nós vamos falar sobre um assunto que toda hora recorre no canal, em outros lugares, também no Instagram e tal. E é frequente eu receber a seguinte informação, quando eu faço aqui os meus cálculos sobre quanto que o cara vai ter lá no futuro, sobre como operar o Tesouro Direto, como fazer o investimento no Tesouro Direto, eu boto lá IPCA mais tanto, então você livra a inflação, tal. E aí várias pessoas vêm falar: Campos, mas o IPCA não é a inflação. Aquilo é conversa fiada do governo. Aquilo não reflete a realidade. O que a gente vê aqui na prática é diferente. E eu entendo o que vocês falam. Eu entendo o que vocês falam. Só que, primeiro, o IPCA é a inflação oficial do Brasil, de acordo com as regras, a lei, tudo isso. É a IPCA que vale. Portanto, a inflação oficial é aquela. Ah, mas ela não reflete a realidade. Aí é que nós temos que primeiro entender como aquilo é calculado. Tá? É muito importante entender como o troço é calculado antes da gente pensar, ó, aqui tem os meus livrinhos, deixa eu botar aqui colorido para vocês poderem ver. Tem aqui os meus livrinhos disponíveis em Clube de Autores. Quem quiser aprender mais sobre educação financeira, tem esse livro. Quer que seus filhos aprendam, seus netos, seus primos, sobrinhos. Pô, aquela tia tua que, porra, vive fazendo cagada financeira, tá aqui, ó. Para todas as, a partir dos 12, 13 anos de idade, para todo mundo, daí para cima, todo mundo, tá? E quanto mais eu vejo que o pessoal não entende nada, mas nada, 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 e vou repetir, nada mesmo, de economia, especialmente do básico, mais esse livro que era direcionado mais para gente jovem, agora ficou direcionado para todo mundo. Porque eu fiquei, assim mesmo, horrorizado com a falta de conhecimento da galera a respeito de elementos básicos de economia que são fundamentais para o cara operar no mercado, para o cara saber o que fazer. Ele tem que saber. Primeiro, o cara tem que saber o que é norte e sul antes dele poder falar: bom, vou para onde? Vou para o norte ou para o sul. Você não sabe nem o que é norte e o que é sul, acabou, né? Já era. E os juros são exatamente isso. Bom, esse aqui é o site do IBGE, tá? E o IPCA ele é calculado da seguinte forma, cara. As pessoas não têm muito essa ideia, tá? Então, o IPCA é calculado nessas cidades. Não são nas outras, não tem o resto. Ah, mas eu moro aqui na pontinha lá do Oiapoque, tá? Não tem, meu irmão, é só aqui. Então você observe que são algumas das capitais do Brasil e não são todas. Então o IPCA é calculado baseado no que acontece nestas cidades. Tá? E o IPCA vê aquilo que é gasto pelas pessoas que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. 40 salários mínimos hoje são quase 50 mil reais. Você conhece muita gente que ganha 50 mil reais? Não. Então é óbvio que o que esse pessoal tem de gasto, de custo, de coisas que eles gastam, é diferente do cara que ganha 3, 4 salários mínimos, né? 4, 5 mil reais aí. Então é muito diferente o perfil de gastos, o perfil de coisas que essa gente gasta. Mas o IPCA leva em conta esse tipo de outra coisa. Então, por exemplo, escolas, vamos pegar aquelas escolas caríssimas, tal, e não só, né? Outras que são mais em conta que uma parcela da população usa. Existe um outro índice chamado INPC, que esse sim vai só ver os gastos do pessoal entre 1 e 5 salários mínimos. Então são o mesmo tipo de medida, o mesmo tipo de avaliação, nos mesmos lugares, mas vendo públicos diferentes. Tá? E nós vamos ver como o INPC é diferente do IPCA. Bom, aí o pessoal do IPCA, que é calculado, né, e do INPC também, que é calculado nessas cidades, você pensa que em Brasília a coisa é muito mais, vamos dizer assim, cara do que um cara que esteja numa cidade muito mais barata, como Aracaju ou como São Luís, no Maranhão. São cidades que tendem a ser mais baratas, né? Ou pelo menos deveriam ser mais baratas, do que, por exemplo, São Paulo. Então os preços vão oscilar muito entre essas cidades e no final isso tem que ser levado em conta como uma média para o país. Observem aqui nesse dado, isso aqui é de agosto, que, por exemplo, em Brasília houve subida de preço de 0,68%, enquanto que em Belo Horizonte houve uma queda de preço de 0,08%. Então, no mesmo mês, nos mesmos itens, no mesmo tipo de coisa, Belo Horizonte teve deflação, os preços caíram, e Brasília subiu 0,68%. Fortaleza subiu mais do que Brasília. Sabe-se lá por quê? Mas subiu. Esses aqui são os fatos. Não são vamos ver, eu quero e sei lá o quê. É fato. Isso aqui é o que aconteceu. Tá? Então, varia muito de região para região, de cidade para cidade, e essa percepção vai variar muito. O cara de Brasília vai perceber, e região,
vai perceber o preço tendo subido muito, enquanto que o cara do Rio vai falar, não, não mudou nada não. Não mudou grande coisa. Ou o cara do Rio, ou de BH também, que também teve deflação, fala, não, o preço tá mais ou menos igual. O cara, por exemplo, sei lá, de Aracaju, teve 0,34 de subida. O de Brasília teve o dobro, 0,68. Então vai ser percebido de formas diferentes lá. E observe que quando eles entram aqui e fazem o cálculo para o país, o cálculo deu 0,23. Quem estava em Brasília fala, não, a inflação foi muito, foi 3 vezes mais do que isso que eles estão falando aí. E efetivamente foi 3 vezes mais do que eles estão falando em Brasília. Então a percepção vai ser diferente de local para local por causa disso, porque há variações locais. Esses preços são investigados, galera. Eu até fiquei surpreso quando eu fui investigar isso, eu também não sabia que era tanto troço assim. Se eu não me engano, são aqui 140 mil estabelecimentos que os caras vão lá e anotam todo mês, ó, subiu, desceu, tal, e eles fazem isso aí periodicamente entre escolas, mercadinho, supermercado, hipermercado, material de limpeza, roupa, o que vocês puderem imaginar tem aqui nesse troço. Tá? E eles fazem isso todo mês. É um trabalho monstruoso que o IBGE faz. Parabéns pro pessoal do IBGE. Eu não tinha ideia de que era tanta coisa assim. Eu sabia que, óbvio, que dava trabalho, mas 140 mil preços diferentes é muita coisa. Bom, então, explicado que isso vai ter uma enorme diferença de uma cidade grande para uma cidade pequena e de região para região, né, já ficou óbvio, nós temos que ver o seguinte: bom, e aí? Quanto que isso efetivamente representa ali para o cara, tá? De subida. Bom, aí a gente tem que fazer uma conta e chegar quanto que como nós estamos em 2023, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas estamos em 2023. Eu resolvi fazer o seguinte: entre 2012, janeiro de 2012 a janeiro de 2022, tá? Que é um período de 10 anos. De lá para cá teve subidas, eu sei que teve subidas, mas também teve coisa que desceu de preço. Então, vamos lá. A gente está fazendo entre janeiro de 2012 e janeiro de 2022, um período de 10 anos. Desculpa, janeiro de 2023, um período de 10 anos. E nesse período, calculado, eu fiz as contas, tá? Fui fazendo conta por conta, tal, de toda a... E aí eu peguei e descobri que o IPCA, nesse intervalo, subiu 80,77%. Ou seja, a inflação oficial do Brasil nesse intervalo foi de 80,77%. Tá? É muita coisa, são só 10 anos. Tá? Se você dividir isso por 10, grosso modo, dá 8% ao ano, o que é muito. A meta de inflação no Brasil, ela fica em torno, o centro da meta em 4,5% há muito tempo. Ou seja, não estamos cumprindo a meta há muito tempo. Tá? Óbvio que não é assim que você divide, né? Mas que seja, pelo menos assim, grosso modo, dá para perceber. Bom, então a inflação de quem tem gastos entre 1 e 40 salários mínimos foi de 80,77%. Esse mesmo pessoal, tá, tende a viajar mais, vai para o exterior, compra produtos importados, compra uma série de produtos caros. E eles vão perceber também a inflação como sendo maior. Por que eles vão perceber? Porque nesse intervalo o dólar subiu 168%. Ou seja, o dólar subiu o dobro da inflação. Quem lida com coisas importadas, celular, carro, viagens em geral, tudo isso, o cara percebeu uma inflação brutal. Brutal. Porra, esses 80 não dizem nada. Mas ele esquece que outras coisas naquela enorme quantidade de itens não subiram da mesma forma. Então nós temos, aí voltamos, aí o IPCA de 80,77%, o dólar que subiu 168%, tá, nesse intervalo. E aí nós temos o seguinte, a percepção é de que subiu muito mais do que o que a inflação recomenda. Mas aí nós temos, por exemplo, o seguinte, o arroz, que teve uma fase absurda de subida aí durante essa fase, teve um problema de safra, teve um problema de uma série de coisas e tal, que chegou a subir muito, mas já caiu também depois disso. Nesses 10 anos, o arroz subiu quase 27%, 26,94%. Tá? Esses são dados de pesquisa do DIEESE, tá? Então não... Ah, mas você está chutando. Não, não estou chutando não. Peguei os números do DIEESE, fiz as contas e dá isso. Tá? O quilo do arroz subiu 27%, mais ou menos.
O pão, que é uma outra despesa que muita gente tem, subiu 70,96%. Desculpa, 70,86%. O que é menos que a inflação, porque a inflação foi de 80,77%. Portanto, o pão subiu menos do que a inflação. E aí você fala, pô, mas para um cara que ganha 40 salários mínimos, o pão e o arroz representam uma despesa muito pequena dentro do que ele gasta. Ele provavelmente gasta muito mais em viagem, em celular, em roupa cara, em carro, em restaurante e outras coisas, do que ele gasta com arroz ou com pão. Porém, para o cara que ganha pouco, o arroz e o pão representam uma enorme quantidade daquilo que ele gasta. E por isso o INPC representa uma inflação mais próxima das pessoas mais modestas, porque ele representa mais aquilo que o pessoal efetivamente gasta. Não tem que interessa saber se a escola subiu de preço, a escola particular subiu de preço pra cacete e impacta no IPCA, se eu não tenho filho na escola, e se eu tiver filho na escola, ele vai ser na escola pública. Então, se a escola particular subiu, não me interessa. Tá? Quando você vai ver o IPCA, o INPC no mesmo tempo, ele deu 61,39%. Portanto, os números são muito diferentes. 80,77% no IPCA, que é a inflação oficial, para gente que vai de 1 a 40 salários mínimos, e o INPC, que é de 1 a 5 salários mínimos, o cara teve um aumento muito, mas de bem menos, que foi 61,39%. Ou seja, para o pessoal que ganha pouco, embora os preços tenham subido muito, eles subiram menos do que aquele que o pessoal mais rico sente. E quando a gente fala aqui no grupo, né, fala aqui no canal, tal, é gente que tem grana. Por que tem grana? Meu irmão, tá sobrando dinheiro para tu aplicar. Se tá sobrando dinheiro para você aplicar, é porque você tem grana. O cara que tá trabalhando ali para pagar a continha no final do mês, todo mês, e mal consegue, ele não tem dinheiro para aplicar, ele não tá pensando em bolsa, o cara tá pensando em pagar os boletos mês que vem, bicho. O cara tem ali, ó, eu mato um leão hoje para matar outro amanhã. Então, a percepção das pessoas com mais grana é que os preços subiram muito mais do que efetivamente eles subiram. E quando você pensa que também a maior parte das pessoas que moram nessas cidades maiores aqui, ou melhor, não a maior parte, mas as pessoas que têm grana tendem a morar em cidades maiores, com exceção do pessoal do agronegócio, que aí mora para o interior, a maior parte das cidades menores tem uma renda menor do que as cidades grandes. E nas cidades grandes estão concentradas as pessoas com muito mais grana, especialmente São Paulo, Rio, BH, Brasília. Né? São cidades com gente que ganha uma barbaridade de dinheiro. Tá? Pensa em Brasília, a média de salário lá de juízes em geral, deputados, pessoal do poder legislativo, do poder judiciário. A média de salário deles é muito acima do que a média do salário normal de uma pessoa que trabalha no setor privado aí por um canto qualquer do país. Então a percepção desse pessoal é muitíssimo diferente. E é aqui que está concentrado o lance do IPCA. Captaram? Então é muito importante perceber que a percepção, perceber e a percepção foi horrível, mas tudo bem, desculpa aí. É muito importante captar que a percepção de inflação ela varia absurdamente de acordo com onde você mora, com a renda que você tem, com o tipo de família que você tem. É até um exemplo que os caras citam no próprio IBGE, é que um cara que é vegetariano, ele vai ter uma percepção de custos muito diferente de um cara que adora churrasco. As coisas vão ser completamente diferentes. Então, uma família com 3 filhos, na escola particular, vai ser completamente de um casal recém-casado, numa cidade do interior. Um cara que viva num lugar onde o SUS funcione razoavelmente bem, e por incrível que pareça, há muitas cidades onde o SUS funciona razoavelmente bem, ele vai ter uma percepção muito diferente do cara que vive numa cidade como Rio, como São Paulo, que se você for depender do SUS, você está arrasado, porque aquilo é cheio, lotado, acabou e você não consegue vaga, e você é obrigado a ter um plano de saúde que sobe pra cacete. O tempo todo está subindo. Então essas percepções fazem muita diferença. Contudo e por tudo, o IPCA é a melhor forma de você perceber a manutenção do poder de compra para o país. Para o país. Resolve o teu problema? Você que aí ganha de 1 a 40 salários mínimos e tem essa percepção, você ganha 30, 40 mil reais por mês e, tá ficando caro viajar, claro, o dólar não para de subir. Não, agora tá dando uma caidinha, mas subiu 100 e varada por cento. Aí você fala, cara, é muito e tal.
Pô, mas isso não faz a menor diferença para o cara que ganha de 1 a 4 salários mínimos, quer nem saber, nem lembra que existe dólar. Se não falar na televisão, o cara não está nem lembrando disso. Então é muita coisa diferente entre essas percepções. E é importantíssimo que a gente perceba que o IPCA sim representa o poder aquisitivo do real, a moeda que nós usamos, no global do país, mas não necessariamente no seu submundo, no seu foco, no seu nicho, onde você, que tem determinados padrões de renda, possa estar sendo impactado de uma forma muito diferente do que o restante de um grosso de população, que é efetivamente o que o IBGE mede. Tá? Então, essa diferença é importante. É importante perceber isso. Se vocês quiserem, vocês podem entrar no site do DIEESE, tá? E verem lá, tem as tabelas lá com preço, uma opção de bagulho lá que os caras investigam. Eu peguei só algumas coisas assim mais simples para poder ver, mas vocês vão ver que esses números batem. Tá? E perceber também que aquilo que nos afeta individualmente não necessariamente afeta o grosso da galera. O que a gente tem que ter é um padrão. E o padrão é o IPCA. E o IPCA é a inflação oficial do governo e é aquilo que está nos títulos do Tesouro. Então, na hora que você vai ver investimento para manutenção de poder de compra no longo prazo, é o IPCA que a gente tem que usar. Você pode discordar e falar assim, pô, mas eu acho que o IPCA, para mim, que ganho sei lá quanto, não resolve. Pois é, infelizmente não tem outros. Não tem outros títulos. Você vai ter que buscar muito risco para poder tentar ganhar o que você acha que deveria ganhar. E aí, ao assumir mais riscos, você também assume a possibilidade de mais perdas. Então, na tentativa de ganhar muito, você tende também a correr o risco de perder muito. É uma questão individual e as pessoas têm que tomar esse tipo de decisão individualmente e baseado, se possível, no conhecimento básico de educação financeira. Tá? Mas eu queria fazer esse vídeo porque esse é um tema muito recorrente, toda hora se fala nisso. Ah, mas o IPCA não bate, não revela a inflação, porque eu vejo aqui e as coisas mudam. Você vê aquilo que te chama a atenção, mas aquilo que cai de preço, ou aquilo que o preço não subiu ao longo de muitos e muitos anos, você tende a esquecer. A gente tem um viés de percepção que é muito interessante. Um dia, se vocês tiverem possibilidade de ler, leia um livro chamado A Psicologia das Finanças, The Psychology of Finance. Tá? É um livro muito interessante que mostra muito esses vieses que nós acabamos desenvolvendo. E um dos vieses que nós temos é esse. É a percepção daquilo que nos afeta negativamente, como o preço subindo. Isso a gente percebe muito e fixa na memória. E não fixa aquilo que nos afeta positivamente. Isso a gente acaba não fixando. É interessante, né? Deveria ser o contrário, mas não, a gente fixa exatamente dessa forma. E é uma das formas que criam esse tipo de enviesamento e de meter os ferros, falando, o PCA não vale, o PCA não reflete, tal, é roubalheira, o governo faz isso de sacanagem. Não, não é. Tá? O IBGE é uma instituição séria, confiável, tá? E que a gente pode perfeitamente acreditar nesses números porque eles são levantados por dezenas de milhares de pessoas no país inteiro, de acordo com essa metodologia que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom? Espero que esse vídeo seja útil. Um grande abraço para todos vocês. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.